Pedrinho tomou decisão importante sobre a venda da SAF do Vasco, a coisa avançou, você vai saber nesse vídeo. Vamos falar de Copa do Brasil também, Vasco classificado. Ontem o Vasco empatou 2-2 com o Paysandu, garantiu a sua classificação e teve time grande que ficou pelo caminho, teve zebra na Copa do Brasil. Você vai ver tudo aqui nesse vídeo. Vamos falar também sobre Sub-20, o Vasco ontem derrotou a equipe do Fluminense. Tem muita coisa, meu amigo, pra gente conversar nesse vídeo. Vídeo que vai começar depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você primeiro, deixando aquele like que é muito importante. E conto com você, meu amigo vascaíno, se inscrevendo aqui no canal se você ainda não for inscrito. Se você não me conhece, eu sou o Juninho. Esse aqui é o canal Machão da Gama e todos os dias a gente fala sobre o nosso Vasco aqui de forma rápida e direta. Tamo junto? Deixou o seu like? Se inscreveu? Toca aqui então. E depois da vinheta eu tô voltando. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Vamos naquele pique direto pros assuntos. Vamos falar de Vasco da Gama e vou começar falando aqui de Sub-20, porque ontem o Vasco venceu o Fluminense lá em Xerém pelo Campeonato Brasileiro, 2-0 pra cima do tricolor das Laranjeiras. O Fluminense, que no Sub-20 também é um baita de um freguês do Vasco da Gama. O Vasco sempre amassa o Fluminense, já tá com uma invencibilidade grande aí em cima da equipe tricolor. E ontem o Vasco garantiu mais 3 pontos com gols de Zucarello e Andrei Fernandes. 2 jogadores que vira e mexe estão treinando aí com os profissionais, né? O Andrei Fernandes que recentemente, inclusive, renovou seu contrato com o Vasco da Gama. Parabéns aí ao Sub-20 do Vasco da Gama pela boa vitória fora de casa. Ontem, pela Copa do Brasil, no profissional, o Vasco empatou 2-2 com a equipe do Paysandu. O Vasco abriu 2-0, gols de Rojas e Thiago Mendes, depois relaxou na partida e acabou tomando o empate. Mas como venceu o primeiro jogo por 2-0, o Vasco garantiu a sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. O Vasco que nos 2 últimos anos foi semifinalista e depois finalista, né, da Copa do Brasil, esse ano buscando mais uma vez chegar longe na competição. O fato negativo da partida de ontem foi Thiago Mendes, né? Thiago Mendes foi expulso já na parte final do jogo, uma expulsão idiota, e vai desfalcar o Vasco no primeiro jogo das oitavas de final da competição. Quem também preocupou ontem foi o lateral direito Paulo Henrique, né? O Paulo Henrique saiu sentindo dores, depois saiu mancando ali do jogo, mas na saída do jogo ali na zona mista ele disse que não foi nada demais, foi apenas uma pancada e estará à disposição aí para os próximos compromissos do Vasco da Gama. Menos mal, né? Já Thiago Mendes será desfalque no primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Não sabemos ainda quem será o adversário do Vasco, né? Isso será definido em sorteio na sede da CBF. Até o momento, a Copa do Brasil já definiu 10 das 16 vagas das oitavas de final da competição. Eu vou trazer aqui para vocês quem já está classificado e quem ainda luta pela classificação no dia de hoje. O Internacional se classificou, eliminando o Atlético. O Fluminense se classificou, eliminando o Operário. O Cruzeiro se classificou, eliminando o Goiás. Juventude se classificou, eliminando o São Paulo. O Vasco eliminando o Paysandu. O Santos eliminando o Curitiba. O Mirassol eliminou o Bragantino. O Palmeiras, que eliminou a Jacuipense. O Atlético Mineiro, que eliminou o Ceará ontem num jogo maluco. O Atlético com 1 a menos consegue o gol no último minuto. E o Remo, que eliminou o Bahia. Então, Inter, Fluminense, Cruzeiro, Juventude, Vasco, Santos, Mirassol, Paysandu, Atlético Mineiro e Remo já estão classificados. Teremos hoje Chapecoense e Botafogo. Primeiro jogo ficou Botafogo 1-0. Jogo hoje em Chapecó. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense. Primeiro jogo 0-0. Jogo hoje em Goiânia. Confiança e Grêmio, primeiro jogo 2-0 pro Grêmio, classificação encaminhada. Corinthians e Barra de Santa Catarina, primeiro jogo 1-0 pro Corinthians. CRB e Fortaleza, primeiro jogo 2-1 pro Fortaleza. Vitória e Flamengo, primeiro jogo 2-1 pro Flamengo. Acho que Chapecoense e Botafogo, Botafogo é o favorito, mas o confronto tá aberto. Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, confronto aberto. Confiança e Grêmio, Grêmio praticamente classificado. Corinthians e Barra, Corinthians praticamente classificado. CRB e Fortaleza, confronto aberto.
Vitória e Flamengo. Flamengo bastante favorito, mas o Vitória jogando em casa, quem sabe, né? Pode vencer por um gol, levar para os pênaltis, confronto também em aberto. É isso, vamos aguardar a definição para a gente conhecer o nosso adversário na próxima fase da Copa do Brasil. Antes de falar de SAF, meu amigo, que é o próximo assunto aqui do nosso vídeo, né? O Pedrinho tomou uma decisão muito importante em relação à SAF e a venda vai avançar. Você vai ver aqui, o Vasco vai receber esse investimento. E já que a gente vai falar de investimento, um recado para você que quer investir ou morar aqui no Rio de Janeiro, você que quer sair do aluguel, você que quer ter sua casa própria, ou então você que quer fazer um investimento mesmo, gosta de investir em imóveis, quer conhecer um pouco mais também sobre esse mercado. O meu amigo Diniz, que é parceiro aqui do canal Machão da Gama, tem um recado para você que quer investir ou morar aqui no Rio de Janeiro. Confira só. Alô, Juninho, galera do canal, amigos e amigas. Agora eu estou aqui num produto da Monza Engenharia, na Gago Coutinho, juntinho do Parque Guile. Aqui nós temos 2 quartos, temos estúdio. E a Monza Engenharia, ela constrói em vários pontos da cidade do Rio de Janeiro. Acabamos de vender em Copacabana, damos estúdios. Então, nós temos produto na Princesa Januária, estamos lançando produto na Barão de Caraí, também aqui na região do Flamengo, e esse na Gago Coutinho, estúdios maravilhosos para investimento, para rentabilidade e para sua moradia com conforto. Venha conhecer, agende uma visita com a nossa equipe. Os produtos da Monza Engenharia são produtos diferenciados. Olha aí! Então tá aí, hein? Como eu sempre digo, Diniz é vascaíno, então se você falar que veio aqui do canal Machão da Gama, ele vai te atender muito bem. Tamo junto? As informações estão aqui na descrição desse vídeo, tem o e-mail e o telefone lá para você entrar em contato. Vamos lá, vamos falar agora aqui de SAF, notícia que saiu no dia de hoje, meu amigo. O presidente Pedrinho do Vasco da Gama já encaminhou a aceitação da proposta para a venda de 90% da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. Para poder viabilizar esse acordo, o José Roberto Lamáquia, que é o fundador da Crefisa e pai, né, do Marcos Lamáquia, ele entrou em cena oferecendo o seu patrimônio pessoal, que é estimado em 25 bilhões de reais, como garantia da operação, atuando ali como um avalista do seu filho. As informações foram ali do Diogo Dantas, do Globo.com. Os próximos passos agora é que Pedrinho deve assinar o memorando de entendimento, mas a decisão final de venda passa pela Assembleia Geral com a votação ali dos sócios. Os números do negócio: o valor total do aporte pode chegar a 2,5 bilhões, um aporte inicial de 500 milhões. O novo investidor tem a assunção de dívida ali de cerca de 1 bilhão e 300, investimento de até 150 milhões para a construção de CTs e cerca de 20 milhões por ano para o clube social. São algumas dessas cláusulas. Então, Pedrinho encaminhou ali a aceitação de proposta para vender 90% da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia. Existe um clima pesado ali interno no Vasco, né? Apesar do avanço, parte da direção do Vasco resiste a esse acordo, principalmente pela autonomia da gestão, enfim, exigindo ali algumas cláusulas, né? Para prosseguir com o negócio. Enfim, o clima interno é meio que de racha, né? A gente já viu essas notícias também em outros portais, que, enfim, as partes não estão falando a mesma língua, mas o Pedrinho quer fazer esse negócio com o Marcos Lamáquia, com o José Roberto Lamáquia também, né? Por que não? Que tá entrando ali como avalista, e encaminhou aí essa aceitação. A coisa deve ser assinada aí nas próximas semanas para ir para a votação da Assembleia dos Sócios e aí definir se Marcos Lamáquia será ou não o novo investidor da SAF vascaína. É isso, meu grande amigo, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima, fui!